Não, eu queria resgatar esse assunto é um pouco, não é tão atual, mas a gente acabou esquecendo na sexta-feira A de gente se enrolou, me falar lembrei. desse assunto aqui. Essa é a deputada Laura Carneiro dando esculacho no Feliciano na CPMI dos atos golpistas. Pô, a Laura Carneiro era filha do. Quer ver, Laura Carneiro? Eu estava vendo aqui de um político muito conhecido lá, né? É o quinto mandato dela, né? Ela é do PSD, inclusive. Ela nem é uma pessoa de esquerda, é uma pessoa de centro. É filha de quem, pô? Eu tava vendo aqui. Nelson Carneiro, cara. Nelson Carneiro é um político das antigas aí, foi senador, presidente do Congresso Nacional. E você vê, né? Essa é a filha dele que tem 60 anos, né? E eu acho que o Feliciano se tornou uma figura tão abjeta, a gente já Exato. que ela, nossa, ela ficou muito, muito brava. Vamos E colocar ela é aqui uma esse parlamentar trecho. experiente, ela não é de perder de dar Não esse. é, cara. É porque ele realmente está perseguindo as mulheres na CPMI. No Tá, é uma caso, a relatora, misoginia, cara. principalmente a relatora, o que É torna ainda demais. mais. Mas vai. Porque ele está questionando diretamente a mesa. Cara, mas assim, é impressionante, né? Eu já até citei aqui um dia que eu vi o discurso dele, é um discurso conspiratório. É um cara desse, eu acho que tem uma coisa de mau caratismo, mas tem uma coisa que eu acho que o cara passa a acreditar nessas loucuras. Não é possível, assim, que seja É, porque a só. forma que ele fala, né? É porque ele tem toda essa retórica de pastor, essa dialética messiânica que ele tem, que, porra, sei lá, não cola dentro de uma casa legislativa. Ele pode falar ali, pode ser um excelente mestre de cerimônia ali com o fiel dele, mas ele não pode trazer isso para a Câmara Legislativa de forma alguma. Teoricamente ele não é um cara assim que você for ver que ele é dessas igrejas. Porque, tudo bem, a Assembleia de Deus tem vários picaretos na Assembleia de Deus, né? Ah, não, tá dizendo aqui que é uma igreja ligada à Assembleia de Deus, né? Porque eu não entendo como é que alguma liderança minimamente séria, religiosa, tem relações com esse cara, né? Tudo bem que hoje ele é um cara que tem muito voto, né? Tá aí há mó tempão já. Já, então, o cara tá, vários mandatos dele, né? Desde 2000 é o quarto mandato dele. É. Ele tá desde 2011 lá. E ele é um cara que produz muito pouco e faz esse tipo de bagunça. Vamos ouvir essa discussão aqui, vamos lá. É demais, né? É É muito, e demais. mostra também a falta de punho da mesa, do presidente da Câmara, Então, principalmente o Arthur Maia, ele fica dizentão pô, pelo amor de Deus, cara. Olha como é que o cara tá tratando as mulheres, tratando a relatora. Desrespeitar a relatora é desrespeitar diretamente a presidência da é. comissão. Não, e os caras que criaram essa merda, né? Os caras inventaram essa CPI, né? Pois é, Pra saiu dizer do que tinha. controle deles, saiu do Aí saiu do controle controle deles. deles total. Aí, no começo era essa coisa de falar que tipo, tudo foi. O 8 de janeiro, no delírio bolsonarista, foi criado por infiltrados do PT. Como Pois se eles é. fossem. A loucura dos caras. Primeiro que eu acho que também eles não se ligaram que eles não estão mais no poder, então eles continuam delirando, né? E depois teve o esculacho da Elisiane. Elisiane Gama, ela cometeu uma coisa, eu até vou colocar aqui, isso aí foi na semana passada, mas depois desse esculacho, ela deu uma entrevista lamentável que ela falou que os militares salvaram a democracia no Brasil. Isso aí é lamentável, né? Isso aí não dá. Mas eu vou colocar ela aqui porque o esculacho dela foi muito legal e vale a pena, e também porque esculachar o Feliciano
a gente goste. Exato. Se for para dar voz para alguém nessa situação, que seja ela. Vamos lá. E por isso eu nunca lhe respondi, porque eu aprendi a ter respeito por pastor. Meu pai é pastor, pastor. Meu tio é pastor. Meu irmão é pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Marcos Feliciano, eu aprendi a respeitar essa autoridade. E por isso eu nunca lhe respondi. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro viu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei, porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Eu quero lhe dizer, pastor, que eu aprendi a ter um pastor como autoridade, sabe por quê? Porque quando a gente chegar no céu, a sua responsabilidade diante de Deus vai ser maior do que a nossa, porque o senhor usa um templo, o senhor usa uma tribuna da igreja, o senhor é pastor. Mas como o senhor me disse na última reunião, não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor, e de fato o senhor não merece se chamar de pastor. Tá vendo aí? O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. Mas isso é uma coisa que eu sempre pensei, assim, né? Eu acho que é o mínimo, né, que um pastor, um cara... Primeiro tem essa questão de mentir de uma forma insana. Tudo bem, não que todos os religiosos não mentem, né? Os religiosos, mesmo entre aspas. Mas é uma coisa de uma pregação. Primeiro, assim, que é uma pregação de que tão maluca de que a esquerda é o demônio, vai. O resumo do cara é esse. Exato. A esquerda é o demônio que ferra o Brasil, que afunda o Brasil. É só esse discurso, né? Não só dele, né? De vários outros religiosos aí, neopentecostais, ligados ao bolsonarismo. É um discurso de uma teocracia. Os caras querem criar uma teocracia aqui. Exato. Que os caras vai ser uma ditadura teocrática contra a esquerda. Então, é por Tipo ódio, Irã, cara. diga-se de Tipo Irã, tipo Irã. É isso que os caras pregam. Então, é um discurso que ele começou a falar, acho que quando o Mauro Cid estava lá, não sei quem é que estava lá na CPMI, aí o cara botou Che Guevara no rolê, Venezuela. É um discurso, assim, próximo a um delírio psiquiátrico. Exato. Assim. Vamos lembrar, Fernando, que é uma pessoa que durante a pandemia foi essencialmente negacionista. Se posicionou contra a vacina, se posicionou contra a saúde, contra a ciência, e mantém, como forma de fazer política, disseminar esse discurso conspiracionista de forma sistemática. Se tu deixar esse cara falar um pouquinho mais, vai começar a falar de George Soros, vai começar... Não tem limite. Não tem limite, porque sabe que essa narrativa conspiracionista, ela cola, ela convence. Né? E é um dos maiores, assim, né, junto com outros aí, que agora a Damares está lá também e tudo. Inclusive a Damares elogiou o Zanin. Puta que pariu, tô me fudindo. Mas esse discurso dos costumes, né? Cria esse pânico moral. Estava vendo aqui, até no currículo dele do Wikipedia, aqui a gente sempre gosta da fonte, que ele chegou a estudar nos Estados Unidos, não sabia. Ele estudou fez um doutorado livre. Vamos ver que porra é essa, né? Doutorado livre? Doutorado livre. É o doutorado que você fica lá 3 meses e sai doutor, né? Na Flórida. É uma escola bíblica, não sei o que, estudou lá. Então, tem uma questão também muito ligada a essa direita malucada norte-americana, né, que tipo, prega todas essas bobagens, assim. Esses caras todos foram criados muito nessa cultura antissocialista, anticomunista, norte-americana, e eles veem os Estados Unidos como um modelo a ser seguido. É uma loucura, assim, cara. Bem neoliberal, bem ocidental mesmo, né? Como manda o manual ocidental. Então, é muita estupidez, né? Mas vamos terminar aqui, tem mais um minutinho aqui da Lisiane desancando esse pastor das trevas. Cá para esta mesa. Eu quero dizer que se olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. Eu cheguei aqui nesta casa com suor. Eu enfrentei a fome. Eu nasci numa casa de palha e piso de chão, e eu fui eleita sem ter um vereador na minha igreja,
na minha casa, e sem ter centavo nenhum, apenas como jornalista. Hoje eu sou senadora da República do meu país. E eu quero dizer que não é o seu olhar torto e nem a sua forma de intimidar que vai me intimidar aqui, desta tribuna onde eu sou relatora. E quero lhe dizer ainda mais, siga o Evangelho de Cristo, porque o seu Evangelho não é do meu Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho da paz, do perdão e da solidariedade, da graça, que o senhor não tem o Evangelho da graça. Eu quero terminar lendo... Eu acho que é importante... falando a língua dele, xingando ele na língua dele, por isso que eu gostei. E por isso que ele fica puto, entendeu? Porque você vai... assim, né? Chegou no ponto de a gente... Esses caras serem chamados de pastores, né? Pelo amor de Deus, né? O cara desse... Primeiro que o cara tá no 4º mandato, né? Então, teoricamente, o cara, tipo... Ele é pastor hoje em tempo livre, né? Se é que esse cara tá sempre presente lá no Congresso. Mas pelo menos na CPI ele sempre tá lá. Então, o cara já virou um político, assim, né? E um político da pior espécie, né? Um político que cria ódio, que não contribui em nada, né? Exato. A única coisa que a gente já conversou aqui que deve ser defender os interesses dos próprios pastores, dessas igrejas do aí. agro, provavelmente, né? Do agro, esse tipo de... Ele... sei lá, cara. Feliciano... Sequer é um centrão pragmático, né? Ele não, ele é só extrema-direita mesmo e em defesa do absurdo.